Olá, sejam bem-vindos a mais um programa, a mais um episódio ao vivo do nosso programa diário, A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu acho que a conexão está especialmente ruim. Eu estava ali fora até agora tentando resolver isso. Vamos ver. Acho que voltou aqui um pouquinho agora, não tenho certeza. Se vocês puderem me dizer se está tudo bem aí com o chat, se está tudo bem, vocês me avisem pelo chat, tá bom? Então, beleza? Gilmar Roriz entrando, Desirê Tavares, Simone Guedes, Letícia Rigo. Tudo bem, Cíntia? Como é que você tá? E Camila? Ótimo, muito bom, pessoal. Então, não se esqueçam, mas o pessoal tá entrando aí, ninguém tá me dizendo se tá tudo bem com o áudio. Desirê falou que tá tudo bem. Tá bom, Cíntia Maria falou que tá tudo ok também. Ah, ótimo, fico tranquilo, fico feliz. Tudo bem, Olinda? Pedro agora aqui, nossa presença aqui masculina. E aí, Pedro, tudo bem? Beleza, maravilha, fico feliz, tá todo mundo aqui. Ótimo. Tá bom. Beleza, pessoal entrando aí. Acho que tá tudo bem, acho que tá tudo certinho com o áudio. Acho que vai dar, a gente vai conseguir fazer uma transmissão boa hoje. Tá bom, então tá. Pedro tá dizendo que tá tudo bem com o áudio, Neuzinho Arado também. Perfeito, pessoal. Então, olha só. Não esqueçam de anotar aí o meu número. Eu acabei de botar o chip aqui. Essa semana eu vou botar esse chip no WhatsApp, tá? Fiquem tranquilos, vai ficar mais fácil a gente entrar em contato, né? Porque eu entendo que o DDD... às vezes pode ser um complicador. Arno está me dizendo que está presente aqui. Então vamos lá, 21 99388 9218. 21 99388 9218. Tá bom, Joyce? Joyce agradecendo aqui ao programa de ontem, falando que foi muito bom o programa de ontem. O programa de ontem foi sobre irmãos, né? Então, antes de falar sobre o tema de hoje, que eu acabei não botando no título aqui, porque eu falei que estava dando problema ali com a internet, estava tentando resolver e tal, acabou que 1 minuto para o programa entrar, a internet voltou aqui, acho que vai dar tudo certo com a transmissão. Mas antes de falar, de começar, de entrar no tema de hoje, eu queria lembrar a vocês, meus amigos e amigas, que estamos hoje, né, a poucas horas de terminar as inscrições para o curso de pré-alfabetização do grande professor Carlos Nadalim, tá bom? Então, se você tem interesse aí na história toda, né, se você quer alfabetizar os seus filhos em casa, né, se você entende que é importante complementar, né, o que essas crianças recebem no colégio, né, você entende que muitas vezes é importante entrar você mesmo, né, ensinando ali para o seu filho e tal, não deixem de adquirir o curso, né, porque ali dentro tem um conteúdo verdadeiramente muito precioso mesmo. Então, ontem mesmo aqui, 2 pacientes meus disseram que adquiriram o curso, eu fiquei bastante feliz, né, porque, enfim, são pessoas muito boas, muito preocupadas ali com a educação das crianças, né, com a parte intelectual também, enfim, dos filhos, e querem oferecer, né, o que tem de melhor. E eles me perguntavam assim, poxa, Ítalo, como é que vai ser isso aí? Será que eu vou acompanhar? Será que eu não vou acompanhar? Eu falei para eles, olha, eu conheço bem o curso, né, de trás para diante, né, então assisti o curso todo, né, na versão antiga eu assisti todo, agora a versão nova, a versão 2.0 está muito melhor, tá mais otimizada, né, está mais dinâmica, enfim, está mais fácil de aplicar o curso, enfim, essa versão está ainda melhor, né, e eu falei para ele, olha, eu garanto para vocês que vocês vão precisar, né, de esforço, de dedicação, né, porque os grandes resultados na vida, poucos dos grandes resultados na vida vêm sem nenhum esforço, né, então eu acredito muito pouco em passe de mágica, né, assim como o professor Carlos também acredita muito pouco em passe de mágica, né, então você vai ter os melhores resultados, né, se dedicando, entendendo aquilo tudo ali, mas tenho certeza que vocês vão colher aí os melhores resultados, então não deixem de se inscrever no curso, tá? Que acho que vai ser transformador para a família de vocês. A própria Gilmara Roriz está aqui dizendo para a gente agora, não percam essa oportunidade, o curso é extraordinário. E ela falou o seguinte, e faz muito bem para toda a dinâmica familiar. É disso que eu estava falando mesmo, né? Que, né, esse é um efeito colateral, entre aspas, do curso, que é muito, assim, é tão útil quanto talvez a parte intelectual ali que teu filho vai acabar conquistando, tá? Então a Bárbara Thalita de Castro Borghini diz que já é aluna, né, do curso. Fico feliz, né? Ótimo. Então é isso aí. Carolina Lira falando que está fazendo o curso, né? Ótimo. Muito bom, pessoal, muito bom. A Joyce estava aqui falando sobre, né, o programa de ontem. Então a Joyce Câmara aqui dizendo o seguinte, Joyce, você está na França ainda, Joyce? Como é que está essa história? Não sei, acho que a última vez que eu tive notícias de vocês estavam na França. Não sei se vocês já voltaram, se vocês, enfim, estão por aí ainda. Como é que está a história? Mas a Joyce está aqui falando, né, muito bom o programa de ontem. E eu queria só complementar uma coisa, porque, né, acaba que a gente vai falando aqui, o horário acaba, a gente não pode
falar sobre tudo que a gente gostaria de falar, né? Mas alguém pergunta aqui, alguém perguntou, e era uma coisa que eu pretendia falar ontem, algumas pessoas perguntaram aqui se é importante mesmo ser amigo do irmão, né? Ou se é uma coisa bem... A verdade é a seguinte, né? Essa é uma pergunta, né? Não existe nenhuma necessidade ontológica de ser amigo do irmão, tá? Uma coisa meio dura que eu tenho para dizer aqui para vocês, mas é o que é, né? O que acontece é o seguinte, muitas vezes a gente tem de conviver com o nosso irmão, né? Porque estão na mesma cidade, porque, enfim, tem que, às vezes... assumir ali uma responsabilidade para cuidar, enfim, de um outro irmão que está passando necessidade, ou tem que assumir a responsabilidade para cuidar de um pai ou de uma mãe que estão doentes, né? Ou, sei lá, se metem num projeto em comum, eu não sei, né? Às vezes a vida pede para que os irmãos eles voltem a se relacionar, né? E por que não fazer uma aposta num relacionamento superior, né? Por que não fazer aposta num relacionamento superior? Por que não a gente apostar que é possível, de fato, ficar amigo do irmão, né? Agora, veja, aquilo que eu estava dizendo, Joyce, e para a pessoa que perguntou, que agora eu já não vou lembrar quem foi, né? Não tem uma necessidade ontológica da amizade entre irmãos, tá? Doa o que doa, né? Por mais duro que isso pareça. Mas é conveniente que se a gente precisa conviver com uma pessoa, que a gente então tente redescobrir aquela pessoa a partir do que ela é, né? E não a partir de lembranças infantis, de lembranças juvenis, que só podem trazer pra gente mais alienação, só podem trazer pra gente, no final das contas, insatisfação, né? E por aí vai, tá? Então, essa é uma pergunta importante que fizeram ontem, né? Porque você sabe que eu leio tudo que vocês escrevem depois, né? Da transmissão. Enfim, então essa aqui é um pouco a história, tá? Só para complementar a transmissão de ontem. Alguém me ligou aqui, algumas pessoas me ligaram aqui enquanto eu começava, então se quiser ligar de novo, estou aqui pronto para atender, tá bom, pessoal? Então, desculpa aí, acabou que eu não consegui atender a vocês, mas estou atento agora novamente aqui, e se vocês quiserem ligar, beleza. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Alguém pergunta aqui, antes de começar no tema de hoje, alguém me pergunta aqui, né, como controlar a TPM e conseguir o objetivo, que é ter paciência. Então, né, a TPM, para começar assim, a TPM não é uma entidade, tá? Algumas pessoas têm essa ideia, né? Assim, a TPM ela não é uma entidade mística, né? Não é uma coisa assim de que a mulher fica daquele jeito e põe desculpa que tem TPM. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a TPM, né, a tensão pré-menstrual, ela é uma realidade orgânica, uma realidade clínica, né? Tem uma explicação, né, biológica para a TPM. Então a TPM ela de fato pode acometer algumas mulheres, tá? Que acabam tendo uma alteração do humor, né? Para além da dor, né? Das cólicas pré-menstruais, muitas vezes da dismenorreia, né? Que é a dor quando inicia o fluxo. Para além disso, existe uma alteração do humor que muitas vezes a gente observa, tá? Essa alteração do humor, ela aparece em decorrência de uma queda, né? De uma variação hormonal aguda, né, de uma variação hormonal bastante grande, que acontece ali no final do ciclo, né? Com o aparecimento do final do ciclo, a mulher ela vai tendo uma queda hormonal, vai tendo uma alteração hormonal, e isso acaba alterando o comportamento feminino. Vocês vão lembrar de um outro fenômeno chamado, né, depressão pós-parto, não é isso? Então, a depressão pós-parto, existe uma explicação para a depressão pós-parto, que é aquela explicação que está à mão de todo mundo, né? Que é o seguinte: poxa vida, a mãe estava ali funcionando de um certo modo, de repente entra um bebezinho, aparece uma super responsabilidade na vida daquela mãe, ela precisa cuidar daquele filho, se não se vê em condição de cuidar daquele filho, muitas vezes o marido não ajuda, muitas vezes a mãe que ela achava que ia ajudar não ajuda, e ela se vê ali naquela situação e começa a ficar agoniada, começa a se entristecer. Essa é uma explicação possível para o que a gente chama de depressão pós-parto. No entanto, existe uma outra explicação para a depressão pós-parto, que ela é mais biológica, ela é mais orgânica, e ela é tão válida, tão importante quanto essa explicação comportamental que eu estou falando aqui. A outra explicação para a depressão pós-parto é o seguinte: com, né, a perda dos anexos placentários, né, com a perda ali daquela estrutura que estava mantendo o bebezinho vivo, existe também uma variação brusca hormonal na mulher. E essa variação brusca, essa queda brusca na dinâmica hormonal feminina, ela acaba, entre muitas aspas aqui, acaba comendo os dendritos, né, que são prolongações do neurônio. Quando isso acontece, quando tem essa perda bruta, né, dos tais dendritos, né, quando tem essa perda bruta porque ele estava irrigado por estrogênio, de repente ele para de ficar irrigado por estrogênio, existe um recuo desses dendritos. Quando existe esse recuo dos dendritos, né, ou de uma parte dos neurônios, se vocês preferirem entender assim, a produção de neurotransmissor diminui, né? Tava ali aquela estrutura produzindo neurotransmissor, né, sendo responsável pelo bem-estar, sendo responsável por uma certa calma, por uma certa, enfim, isso some do dia para a noite, ou de uma hora para a outra. Muitas mães acabam não dando conta, né, com essa baixa, né, com essa perda, né, com essa queda de alguns neurotransmissores, entre eles a serotonina, acaba aparecendo ali um comportamento específico, né, de tristeza, de depressão, por assim dizer. Tá? Então, aqui para quem perguntou, para a Flávia que perguntou da TPM, né, existe um mecanismo meio parecido, né, entre a depressão, meio parecido, tá, entre a depressão pós-parto e a TPM, sendo que um acontece, né, a cada ciclo, que é a TPM, e o outro
né? Só a cada gestação, quando acontece, tá bom? E aí existe, Flávia, existem alguns mecanismos farmacológicos para controle disso. Então, algumas mulheres aqui, algumas pacientes minhas que têm TPMs bastante graves, tá? Bastante graves mesmo. Então, muda, né? O humor, né? Completamente. Você fala, nem dá para chegar ali perto dela, porque, né? Ela mesmo fala assim, eu tenho que me tocar numa caverna, senão eu como a primeira pessoa, eu morro da primeira pessoa que aparecer na minha frente ali quando eu tô na TPM. Então... eu tenho que ficar escondido, etc, etc. Para esse tipo de pessoa que fica muito disfuncional com a TPM, muitas vezes o recurso real é uma abordagem farmacológica, tá, Flávia? Às vezes não tem recurso comportamental que dê jeito, né? Não vai adiantar, muitas vezes, tá? Às vezes adianta, às vezes não adianta. Então, de vez em quando, a gente precisa entrar com remedinho, tá bom, Flávio? Que aí você toma um remedinho e aí tem várias formas de tomar. Você pode ficar tomando o mês inteiro, pode tomar 15 dias, né? Antes da menstruação, enfim, aí depende do médico que vai te atender, tá? Mas os resultados são excelentes. Isso, né, para não dizer que é uma coisa às vezes negligenciada, muitas vezes porque não se conhece, né, é fazer todo um screening hormonal da pessoa, né? Então, essa é uma outra coisa que eu faço aqui no consultório também, Flávio. Muitas vezes a pessoa chega aqui, não só pela TPM, mas a pessoa está meio cansada, a pessoa está muito irritada, né? Então a pessoa não está perdendo peso, isso tudo incomoda muito, a pessoa, né, não está perdendo peso, então já não consegue mais ir para a praia, não consegue ir para a piscina, começa a se retrair, né? Porque fica ali com aquela questão, enfim. Por um lado, a gente vai fortalecer ali toda a percepção da pessoa, né? A autoimagem, né? A pessoa não é só aquilo, né? Então a pessoa tem toda a dignidade, né? Tem todo o ser dela, não precisa se retrair porque ela está acima do peso, isso por um lado. Né? Mas, por outro lado, eu vou lá e faço uma investigação hormonal na pessoa também, que muitas vezes a pessoa não consegue perder peso, não consegue deixar de estar irritada, não consegue levantar da cama de manhã, né? Não consegue ter paciência porque ela tem um descontrole hormonal, né? Tem um desbalanço hormonal. A gente faz o quê? Eu peço um examezinho de sangue, né? Bastante completo, na verdade, né? E faço como se fosse um raio-x ali da pessoa, vendo o que está faltando, né? O que ela precisa para que ela possa voltar a estabelecer ali a saúde hormonal dela. Uma vez que a pessoa tem a saúde hormonal restabelecida, porque a gente pode fazer reposição, então a gente controla uma coisa, controla outra, enfim, tira daqui, tira dali, põe dali, enfim, aí tem toda a técnica médica que eu não vou ficar falando para vocês aqui, para não cansá-los, né, a essa altura do campeonato. O que acontece? Aí a pessoa volta, né, a ter disposição, volta a conseguir acordar quando o dia começa, né? Então, não sei se isso acontece com vocês. Quem aqui levanta a mão, quem consegue acordar assim que o dia começa, ou quem fica ali na cama, né, é meio pesado para levantar o dia? Olha, o normal da vida, né, é que a pessoa desperte com os primeiros comemorativos do dia, né? Comemorativos é um modo, né, técnico de falar. Quando os raios, né, de sol aparecem, né? Quando o passarinho começa a cantar lá fora, quando o clima muda, tá? Quando isso tudo acontece, né, o que a gente deveria fazer? A gente deveria despertar junto com o dia. Se a gente tem dificuldade nessa ignição, né, nesse início, né, do dia, a gente provavelmente está padecendo, né? Então, ou o nosso sistema, né, de produção de catecolamina, né, do cortisol, enfim, está com dificuldade, a gente está com dificuldade de produzir, né, o nosso suprarrenal está com dificuldade de produzir os hormônios responsáveis por esse drive, né, por essa energia. Pode ser que a gente tenha um problema ali na regulação da melatonina, né, para o nosso sono não foi bom, e se a melatonina não está em dia, se a melatonina não está ok, a gente não produz a serotonina, né, que é um neurotransmissor super importante para que a gente tenha humor, para que a gente tenha disposição, para que a gente tenha alegria na vida, ok? Então, muitas vezes, Flávio, assim, a tua pergunta deu ocasião de falar disso tudo, porque muitas vezes, né, como eu peguei isso porque você falou o seguinte, olha, você fez o link, olha só que coisa interessante que você fez. Você fez o link entre uma virtude, chamada paciência, e uma condição clínica, uma condição hormonal, né? E esse link, ele existe, ele é verdadeiro. Se a gente não tem uma certa condição orgânica, muitas vezes a gente não vai conseguir desenvolver uma certa virtude que a gente sabe que falta pra gente. Às vezes é a virtude da diligência, né? A gente está disposto, né, para atender os demais. Às vezes é a virtude da paciência, a gente conseguir resistir bravamente a uma intempérie, né, que estão, né, com paciência, com calma ali. Às vezes é a virtude da fortaleza, né? Às vezes a gente não consegue ter a virtude da temperança. Por quê? Porque a gente está com um desbalanço hormonal, no final do dia bate uma fome de leão, mas aí a fome é só de doce, é impressionante, né? A pessoa tem ali fica com um craving, né? Fica com uma tara, com uma fissura para comer chocolate, né? Então, o que é isso? Se você chega aqui para me contar essa história, eu não vou achar que tá tudo bem, eu vou achar que, olha, vamos fazer uma investigação clínica aqui, porque provavelmente tá faltando alguma coisa aí no teu corpo, né? No teu organismo, né? Então, você tem? Então, veja, aí a pessoa fala assim, nossa, mãe, eu tô aqui nessa quaresma tentando entregar o doce, né? Fiz aqui a promessa de não comer chocolate. Faça a promessa que você quiser, eu não sou teu diretor espiritual, né? A princípio, eu não tenho nada a ver com essa história. No entanto,
O que eu tenho a ver com essa história é o seguinte, olha, talvez isso não seja a melhor coisa para você fazer, porque qual que é o efeito espiritual que você vai ter contra uma luta orgânica que está para além da tua capacidade? Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, existe esse vínculo muito claro, né, e real e verdadeiro, tá, Flávio, que você fez aí, entre virtude, adquirir uma virtude, né, por exemplo, ser mais paciente, ser mais amoroso, né, estar mais bem disposto e condições clínicas orgânicas que, né, o leigo e muitos colegas médicos às vezes não abordam, né, ou não sabem que existe ou não tem condição de abordar, tá? E a gente faz o que aqui? A gente faz isso, né? Então, por exemplo, foi o que eu falei aqui, a pessoa não acorda de manhã, a pessoa come muito chocolate à noite, a pessoa, né, já acorda botando fogo pela venta, né, já brigando com o marido, brigando com o filho, por que essa moça veio aqui em casa arrumar a casa hoje, logo hoje que eu podia dormir até mais tarde? Tudo acaba ficando, né, dando motivo para a pessoa estourar, né, para a pessoa perder a paciência. E aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que me tornar uma pessoa melhor, né? Não é possível, eu tenho tudo, né? Eu tenho tudo, eu tenho saúde, né? Eu tenho pessoas que me amam, eu tenho até dinheiro, algumas pessoas têm até dinheiro. A vida não vai, a vida parece que não anda, né? A vida parece que não anda. Aí o sujeito fica lá achando que tem que fazer uma catarse, às vezes tem, né? Tá? Uma catarse psicológica, quando, no entanto, a pessoa às vezes está com falta de iodo, às vezes está com falta de hormônio da tireoide, às vezes está com falta de cortisol, às vezes está com falta de vitamina D, às vezes está com falta de testosterona, às vezes tem um estrogênio desbalanceado, às vezes tem a progesterona fora do lugar. E aí, né, só o clínico experiente, né, um médico experiente que conheça isso vai poder te ajudar, tá? Enfim. Tá bom, Flávio? Então aqui não adianta, eu não vou ficar dando dicasinhas, né, para melhorar a tua TPM, porque pode ser que, não sei se é tua, tá? Perdão, Flávio, não sei se você não falou que é tua, você falou que você botou TPM, paciência. Porque pode ser que o problema seja mais embaixo, né, o problema seja, né, mais estrutural. Beleza? Então, essa é a ideia. Então, acho que eu já falei para burra aqui hoje, né? Ia falar de outra coisa, mas a pergunta da Flávia já me deu a oportunidade de falar uma coisa que eu estava querendo conversar com vocês hoje. O que eu ia falar hoje, que talvez eu não fale, porque tem um monte de pergunta interessante aqui. Então, se quiser ligar, liga, pessoal. Vocês estavam me falando aí, duas pessoas me ligaram, depois ficaram acanhadas e não ligaram mais, tá? Então, olha aqui, testemunho da Carla aqui, falando que ó, já tomou remedinho, ajuda muito. Boa, Carla, isso aí mesmo. Tudo bem, Carla? E aí? A Aline Cantarelli entrou aqui com a gente também. Beleza. Tá aí a Clarice, né? Schultz perguntando se a vitamina D também tem a ver com a falta de ânimo. Tem sim, Clarice. Então, muitas vezes você tem que fazer ali e tem que saber repor, né? Mas a vitamina D, ela tem a ver com um monte de coisa, né? Um monte de processos orgânicos. Então, uma coisa para vocês entenderem, né? A gente tem as células do nosso corpo, tá? E para essas células funcionarem, elas precisam de alguns ativadores, tá? Vamos entender assim. Então, como se assim, você tem a célula ali, para a portinha da célula abrir, para poder entrar energia, para poder entrar, né, o substrato que vai fazer energia, a gente precisa de duas chaves. E todas as células do nosso corpo têm fechadura para duas chaves. Quais chaves são essas? Hormônio da tireoide, tá? T3, e vitamina D. Ou seja, se a vitamina D está baixa, todos os órgãos do nosso corpo, de algum modo, vão padecer, tá? Vão padecer. Se a tireoide também não está funcionando, os órgãos do nosso corpo também vão padecer, tá bom? Então, Clarice, a vitamina D tem a ver com a baixa de vitamina D, né? Tem sim a ver com a falta de ânimo. Bruna Heloísa dando aqui o testemunho pra gente, falando que já acorda quando o dia começa. Muito bom, Bruna. Provavelmente o teu eixo de cortisol e os teus hormônios de tireoide estão no lugar. E já acorda com presença aqui, que é o nosso desafio aqui do nosso programa. Vamos atender aqui uma ligação. Estão me ligando novamente. Alô? 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 Boa tarde. Quem tá falando? Boa tarde. Eu sou o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, eu sou de Caraíma, no Paraná. Opa, que bom, Lucas. Maravilha. Como é que tá? Primeiramente, eu queria agradecer e parabenizar pelo programa que o senhor tem e todo o fruto que ele cria nas famílias e das pessoas. Bom, eu que agradeço, Lucas, a audiência aí. Muito obrigado. E a pergunta que eu tinha para fazer é que, assim, eu sou graduado de pedagogia. Legal. Estou, assim, no nível... no quinto semestre, e eu estou começando a fazer os estágios nas escolas. Legal. E eu tenho uma irmã de 6 anos. Tá. E eu estou com medo, eu estive pensando e já conversei com alguns professores também, de como é dar aula para um filho ou irmã, como que você deve reagir. Sim. E eu queria saber como que deve ser essa relação, que eles falavam muito assim, que na sala não tem, primeiro é o professor, não é irmão, né? Ou Sim. não é mãe, não é pai. Sim. E eu queria
saber como que deve ser essa, para não causar nenhum dano, nenhuma mágoa. Claro. Né? Então, Lucas, é o seguinte, sempre que na vida, né, a gente tem duas situações, tem dois papéis ou funções, né, sobrepostas, a gente precisa de um certo cuidado, tá? Então, a primeira coisa é a seguinte, a gente faz uma distinção aqui entre função, tá, e papel, tá? O papel a gente representa, né? Então, se eu, por exemplo, agora aqui parecesse aqui um coletivo de teatro e ensinando Shakespeare aqui, mas olha só, aqui no meu edifício médico aparecesse um coletivo de teatro, né, que os médicos, eles acabaram tendo a ideia de fazer uma apresentação de meio de ano sobre uma peça de Shakespeare. Então, você quer ser o Hamlet? Aí pode fazer, pode ser, legal, tô com saudade mesmo de encenar, tô com saudade de voltar pro teatro, né? Tem aquela frustração lá de não ter passado pra Malhação, né, quando eu era adolescente e tal. Então, pode ser minha chance aqui de subir no palco, né? E aí eu estudaria a coisa, né, estudaria um personagem, né, e encenaria um papel, tá? Um papel. O papel, ele some, né, o papel some assim que eu desligo o botão, né? Então, se eu não tenho certas habilidades, né, o papel some, o papel desaparece. Tá? Se eu não ensino, se eu não estudo direito, se eu não gravo direito as falas, né, dos personagens, eu não posso desempenhar bem aquele papel. Assim como um professor, né? O professor, ele está desempenhando um papel, né? Um papel. Então, se ele não tem aquelas habilidades, ele automaticamente deixa de ser professor. Ele vira um embrulhão, né? Ele vira um falsário, né? Ele vira um falsificador. Ele não é uma pessoa que possa ensinar absolutamente. Outras realidades humanas são a realidade das funções. As funções, elas são realidades ontológicas, tá? Uma vez que, né, eu fiz um filho, e esse filho aparece no mundo, eu tenho uma função de pai, e não um papel de pai. Tá bom, Lucas? Então, olha só. A função, ela é uma realidade ontológica. Por ser uma realidade ontológica, ela é estruturante, ela é permanente, não some, não cessa, né? Por exemplo, a função de irmão, né? Irmão não é um papel, é uma função. Uma vez que alguém nasce do mesmo pai, da mesma mãe, ou de um dos dois, né, ele se torna o teu irmão. Tá? Sempre na vida que essas duas coisas estão sobrepostas, né, uma função e um papel estão sobrepostos, ok? A gente sempre tem de dar prioridade para a função, ok? E não para o papel. E aí vai um pouco contra o que te disseram, né? Que, então primeiro é o professor na sala de aula. É claro, né, por interesse do colégio, é importante que primeiro esteja o professor na sala de aula, que não exista distinção, é óbvio, né, entre alunos. Mas para a relação própria entre o irmão e a irmã, entre o pai e o filho, né? O importante é que, ontologicamente, né, vamos lá, a função ela é hierarquicamente superior ao papel, ok? Quando tudo cessa, a função continua, e o papel não. Uma das funções da educação, das funções educacionais, é propriamente a gente conseguir estabelecer na cabeça do nosso aluno, na cabeça do nosso pupilo, a hierarquia de valores, né? Antes de oferecer a ele um conteúdo, eu tenho que organizar aquela cabeça, né? A cabeça da minha plateia, a cabeça do meu aluno, a cabeça do meu pupilo, para que ele possa receber, né, hierarquicamente as informações. Botar uma coisa mais importante na frente da outra que é menos importante. Tá bom, Lucas? Então veja, para que você possa educar bem a tua irmã ou teu filho, é importante que a função esteja diante do papel. Ainda que pareça um pouco, né, um contrassenso. Se você não dá conta de fazer isso, porque a instituição pressiona, então tem que separar. Né? A teu irmão, a tua irmã não pode estar na tua sala de aula. Ok? Essa é a resposta, tá? Como você vai fazer isso na prática? É isso que eu estou dizendo. Se você tem força, né? Ou se a instituição ela também não está te cobrando tanto, você consegue se relacionar ela como, né, com o apelido que você se relaciona em casa, né? Ou, sei lá, chamar ela de irmã, alguma coisa, faça, sem problema nenhum, porque é o de fato que ela é, né? Ela não é outra coisa senão a tua irmã, tá bom? Não, que é muito próprio hoje do ensino no Brasil, a gente falsear tudo, né? Tudo vira uma falsificação. E começa daí. Então não deixe isso entrar, porque senão a gente está defraudando a tua irmãzinha, né? Que deve, em primeiro lugar, antes de aprender um conteúdo de matemática, de alfabetização, de algo que for, tem que ter a hierarquia de valores na cabecinha dela. E começa por aí. Tá bom, Lucas? Tá bom. Beleza, muito meu cara? Obrigado. Fica com Deus aí. Bom, já passamos aqui do nosso horário regulamentar. Agradeço a todos mais uma vez a presença. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Um abraço e fiquem com Deus.